Registros acásticos, sua jornada de autoconhecimento, para que você possa liberar todos os bloqueios, todos os traumas e tudo que está impedindo a sua vida de fluir, para que você possa abrir os seus caminhos e eu vou te explicar como. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa live aqui, onde a gente vai falar sobre registros acásticos. Tenho recebido aí muitas perguntas na caixinha lá dos stories, vocês querendo saber mais e mais e mais, querendo entender mais e mais e mais sobre esse assunto. Então, sejam todos bem-vindos à nossa live hoje. Deixa eu ver quem tá chegando. Tina, boa noite, sempre presente. Cláudia Formigueri, minha aluna. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Gente, então, hoje a gente vai falar sobre registros acásticos, tá? Vamos falar, eu vou te explicar aqui hoje que através dos registros você pode começar a encontrar respostas às suas perguntas aí, perguntas que você já faz há muito tempo, o que você realmente busca, perguntas que você se faz, que você joga para o universo, coisas que você quer ter mais clareza. E os registros podem te ajudar a ter mais clareza, ter mais propósito e ter mais realização na sua vida. Então, você vai identificar aqui o que está travando a sua vida. Para quê? Para que você possa ressignificar esses bloqueios. Porque se hoje você tem uma questão, tem algo na sua vida que não funciona, que você tem dificuldade, ou que é doído, que é difícil, existe uma origem nisso, por mais que você não se lembre. E hoje aqui eu vou te explicar tudo isso, eu vou te explicar o que são os registros acásticos, eu vou te explicar como os registros podem te ajudar, tá? E pode te ajudar o quê? Em tudo, e eu vou te explicar em detalhes aqui hoje, tá? E quando você entende essas questões que você traz, quando você entende esses bloqueios, essas amarras, essas coisas que parecem que te seguram, você entende a origem disso, já acontece uma cura inicial ali, tá? E depois, claro, que você descobre, você vem trabalhar em cima dessas questões para que realmente tudo comece a fluir melhor, para que a sua evolução aconteça de forma mais rápida e o melhor, para que a sua vida tenha mais fluidez, tenha mais leveza, mais significado, tá? Então, o que eu posso te dizer? Que você vai perceber que através dos registros acásticos começa a sua verdadeira jornada de autoconhecimento, expansão da consciência e o melhor de tudo, destravar o que está te bloqueando. Então eu quero saber, você que está aqui, de onde você está me assistindo, de onde você está assistindo essa live. Tem muita gente do Brasil, tem gente que é de Portugal, tem gente que é de outros países, enfim. Da onde você está me assistindo, quero te dar uma boa noite. Minha gratidão por você estar aqui junto. E a Aira, minha aluna também, sejam bem-vindas. Da onde vocês estão me assistindo, gente? A Grazi, de Santa Catarina. A Tina, do Rio de Janeiro. A Dudinha, também do Rio de Janeiro. A Renata Dias, de Santa Catarina. Gente, gratidão por vocês estarem aqui. E eu espero que essa live seja a primeira de muitas, que seja contribuição realmente na sua vida. A Tina, a Carol Almeida Mota. A Carol! Oi, Carol! Ai... A Rosemary Sartori. A Rosemary já te conheço há muito tempo. Rosemary é minha cliente já há muito tempo, né? De Caxias do Sul. Sejam bem-vindas. Gente, então vamos entrar logo nesse assunto. Para quem não me conhece, eu sou Michelle Gil. Eu sou formada em psicologia. Hoje eu sou especialista em registro acástico, tá? Tenho diversos trabalhos canalizados. A minha conexão com a espiritualidade, ela começou já tem meu despertar. Começou foi há uns 37 anos atrás, e desde então eu venho buscando sempre respostas em todas essas questões que
cercam a espiritualidade e a nossa ciência mais moderna, física quântica, neurociência, tudo isso. Então, assim, além de ser uma estudiosa do assunto, eu sempre busco respostas, tá? Então, assim, tenho esse livro publicado, Registros Acásticos, que é um livro sobre o assunto, então eu sou uma especialista nesse assunto. Registros Acásticos, Contatos, Portais e Mentores, tá? Esse livro, ele foi premiado no Salão do Livro em Genebra, na Suíça, em março de 2023, e esse livro virou best-seller em julho de 2024. Então, assim, é um livro repleto de conhecimentos e eu vou começar a fazer uma sequência de lives aqui para trazer esses conhecimentos ainda mais para vocês, tá? E assim, ao longo de muitos anos de trabalho aí ininterrupto com a espiritualidade, eu já ajudei mais de 14 mil pessoas, alunos, clientes, pessoas pelo mundo a trabalharem aí as suas questões, oferecendo ferramentas e técnicas realmente de expansão de consciência, tá? Então, assim, hoje eu vou te explicar de uma forma muito simples, de uma forma muito clara, o que são os registros acásticos, tá? Como os registros acásticos funcionam e como eles podem transformar a sua vida, como eles podem transformar a sua jornada, tá? Por quê? Porque quando a gente começa a entender questões que estão bloqueando a nossa vida, quando a gente começa a entender e trabalhar em cima delas, tudo começa a mudar. Mas afinal, o que são registros acásticos? Os registros... Alguém aqui já sabe o que é registro acástico? De vocês que estão aqui já sabem o que é registro acástico? É a primeira vez que estão ouvindo falar sobre o assunto? Já ouviram falar sobre o assunto? Me contem aqui. A Daniela tá me falando, Daniela Floripa tá me falando, Michelle, eu tenho o seu livro e é um conteúdo incrível. Gratidão, Daniela. Fico tão feliz. Porque assim, quando eu escrevi esse livro, eu escrevi porque... eu queria contar a história, porque eu acho que muitas pessoas acabam se identificando com a minha história, do que eu vivenciei. Tem muita gente que acaba não falando com outras pessoas, para as pessoas não julgarem, acharem que é louca, esse tipo de coisa. Então, assim, aqui eu quis contar a minha história e trazer os registros acásticos para que as pessoas entendessem que ele sempre esteve presente na minha vida, em toda a minha busca. E hoje eu ensino realmente sobre registros acásticos. E aqui eu trago decretos, orações. Isso aqui eu digo para todo mundo que é um livro vivo. É um livro vivo porque ele interage com a sua vibração. E ele é capaz de elevar a sua frequência, expandir a sua consciência e trazer aí muitos insights profundos. E por isso que a gente chama realmente de livro vivo. Vamos ver se já falar... a Senira tem meu livro, já fez várias técnicas de registro, gratidão. Então, vocês já conhecem. A Carol também já fez. Então, assim, gente, vocês já ouviram falar e já conhecem. Então, vamos lá. Os registros acásticos, tá? Eles são como uma biblioteca universal, uma biblioteca cósmica, quântica, multidimensional, tá? E nessa grande biblioteca estão armazenadas todas as informações, todas as experiências da sua alma, não só da sua vida aqui na Terra, mas antes disso. Então é algo que vai muito além. E o que te capacita a conseguir ou não acessar essas informações? O seu nível de consciência, tá? Por isso que a gente diz que quando a gente expande a consciência, tudo na nossa vida começa a fluir. Por quê? Porque a gente começa a entender como as leis universais funcionam. Então, os registros acásticos, eles são um banco de dados, de informações, que estão armazenadas todas as informações sobre as suas experiências, tá? Traumas, bloqueios, talentos, virtudes, tudo tá gravado nos seus registros acásticos. Então, você consegue nos seus registros, os registros eles não funcionam dentro da linearidade do tempo de terceira dimensão. Eles funcionam multidimensionalmente, ou seja, eles interagem com múltiplas dimensões de realidade, com múltiplas linhas de tempo e possibilidades. Então, as informações da sua existência não são só dessa existência, mas das existências passadas também. Elas estão gravadas nos seus registros acásticos. Então, nos seus registros tem as experiências de vidas passadas, do momento presente
e as possibilidades, as probabilidades do seu futuro. Só que entendam, as probabilidades, então pode ver o futuro, você pode até ver, mas você vê probabilidades. Por quê? Porque o seu futuro é escrito no momento presente, ele é escrito no seu momento de agora, com base em quê? Com base nas suas ações, com base nas suas não ações, com base nas suas decisões, com base nas suas crenças, com base em tudo, toda a energia que você está empregando no agora. Então, se você altera, ressignifica, você começa a... Só um minutinho. Amor, liga pro Thiago que ele tá me ligando e vai travar minha live. E eu avisei pra ele não me ligar. Enfim, continuando, porque senão eu vou me desconcentrar aqui com vocês. Eu tô vendo a chamada entrando, mas vamos lá. Então, quando você começa a entender essas questões que estão acontecendo com você, automaticamente você começa a mudar as suas possibilidades de futuro. Então, quando você, no agora, começa a ser um ser mais consciente, com a vibração mais elevada, curando crenças que você tenha, bloqueios, traumas, automaticamente você começa a tomar decisões, fazer escolhas e tomar caminhos mais assertivos e melhores para você, tá? Por isso que é tão importante a gente começar a entender quem nós somos, curarmos essas memórias do passado, para que as nossas possibilidades de futuro sejam muito melhores, porque a gente escreve o futuro no agora, tá? Então, assim, os registros akáshicos, eles são um campo poderosíssimo de energia que guarda toda a sabedoria da sua alma, do seu eu superior, não só do seu agora, vai muito além do que tudo isso. E por isso, eu sempre falo, gente, que os registros, eles são uma tecnologia espiritual a serviço da humanidade que está no processo de despertar. Por que a serviço da humanidade que está no processo de despertar? Porque quem não está no processo de despertar não consegue compreender as potencialidades que os registros akáshicos eles nos trazem, tá? Então, realmente... Peraí, deixa eu ler aqui. É realmente um grande potencial. E vamos à palavra, aos termos da palavra, né? A gente tem registros akáshicos, a gente tem duas palavras. Registros e a gente tem a outra que são akáshicos. Vamos entender? Registros são o quê? São informações, são arquivos, né? São memórias, são registros, coisas que estão registradas. E akáshico? Akáshico, ele é derivado da palavra akasha, que vem do sânscrito, tá? E o que significa akasha? Akasha, ele é o oceano, vou falar em termos assim, meio Hélio Couto. Ele é o oceano primordial de onde se derivam todas as outras coisas. Tá, muito bonita a sua frase, mas o que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o akasha, ele é do akasha que tudo emerge. Tudo que existe na fisicalidade, ele emerge do akasha. Ele é criado no akasha. E o que é o akasha? O akasha é o quinto elemento. O akasha é o éter. Do éter, o akasha é o quinto elemento. Do éter se derivam todos os elementos que existem na terceira dimensão. A terra, a água, o ar e o fogo. E o éter é o quinto elemento. A gente tem uma representação arquetípica do pentagrama aqui, né? Então, é como se do éter emergisse tudo o que acontece na fisicalidade. Então, quando você tem uma intenção de manifestação de alguma coisa, você joga a sua intenção para onde? Para o éter, que é o quinto elemento. E se você souber trabalhar todos os elementos necessários, a terra, a água, o ar e o fogo, e trazer para a fisicalidade, você manifesta. E do mesmo jeito que a gente tem como jogar a intenção para a manifestação, você tem como acessar o éter, o akasha, para entender as questões que já aconteceram com você, tá? Então, do akasha se derivam todas as outras coisas. Então, a gente tem as duas palavras, registros e akáshicos. Quando você pega as duas palavras e você junta, né?
você começa a entender. Então, os registros acásticos, elas são as memórias de todas as vidas que nós já tivemos, de todas as experiências que nós já fomos, que nós somos, que nós seremos. É muito complexo. E aí, vocês já devem ter visto que os registros acásticos, eles são mostrados como se fosse uma imensa biblioteca. Quem já viu essa representação para os registros acásticos? Como se fosse uma biblioteca enorme, cheia de livros. O que isso representa arquetipicamente? Alguém aqui já viu os registros acásticos sendo mostrados como uma grande biblioteca? Então, os registros, gente, por que a gente tem essa representação arquetípica? Espera que eu vou tirar aqui uma pessoa aqui da live que tá bem nervosinha. Vamos bloquear. Pronto, a gente já bloqueia, tá? Pronto, estamos resolvido. Então, assim, quando vocês veem essa representação dos registros acásticos como imensas bibliotecas, né? O que isso significa? Significa que ali estão todas as informações da sua história, todas as informações de tudo que você é, todas as informações que você precisa para entender o seu momento presente, para entender as dificuldades que você tem agora. Então, todas essas memórias de tudo que já foi visto, vivido, sentido, experienciado, está nessa imensa biblioteca, que é a representação arquetípica de todos os livros, de todas as histórias que você já viveu, tá? E eu gosto de uma analogia, né? Ainda mais fácil nos dias de hoje, que vocês vão entender bem. A gente diz que os registros acásticos, eles são como o iCloud da nossa alma. Como assim? É como se o nosso corpo físico fosse o nosso celular, nosso notebook, qualquer coisa assim. Então é como se o nosso corpo físico fosse o nosso celular e o registro acástico fosse a nuvem, o iCloud, onde tudo está gravado. Todas as memórias e as experiências estão ali, só que elas não ficam ocupando espaço aqui no seu corpo, no seu celular. Então, o que você faz? Quando você precisa de uma informação, você faz o quê? Você acessa o registro acástico, ou seja, você acessa a nuvem e baixa aquela informação, baixa o download. O mesmo acontece com você. Às vezes você precisa de um arquivo, precisa de uma foto, só que aquilo está na nuvem do seu celular, ele não está ocupando espaço no seu celular. Então você vai lá naquele arquivo, identifica aquele arquivo e baixa o download. Com a gente, com o registro acástico, acontece a mesma coisa. As informações não estão aqui, elas estão suspensas nessa nuvem. Então, quando você quer entender uma situação que você tenha, quando você quer por que a minha relação com fulano é assim? Por que não dá certo com a minha mãe, com meu pai, sei lá? Por que a minha vida financeira não anda? Você vai e tenta entender através dessa nuvem que são os registros acásticos. E quais são os tipos de registros acásticos que existem? Existem os registros acásticos individuais, ou seja, cada um tem o seu, né? Eu tenho o meu, cada um de vocês, a Tina tem o dela, cada um tem o seu. E a gente tem os registros acásticos coletivos. Os registros acásticos coletivos, eles abarcam grupos de almas, ou seja, temos os registros de uma cidade. Rio de Janeiro tem o seu, São Paulo, Minas Gerais, cada cidade tem a sua. Temos de um estado, de um país, de uma civilização, de um planeta, de uma galáxia, de um universo, e além, e além, e além. O registro acástico, ele existe tanto do microcosmo ao macrocosmo. A menor célula que você tem no corpo, ela tem o seu registro acástico. Então, tudo tem registro acástico. E aí eu vou dar um exemplo para vocês vão entender bem. Por exemplo, um centro espírita. O centro espírita tem o seu registro acástico. Um evento que tem lá todo ano em algum lugar. Mystic Fair. Todo ano tem a Mystic Fair. A Mystic Fair tem o seu registro acástico. Quando você fala assim, a minha família, a sua família tem um registro acástico. Então, tudo tem um registro acástico. Tudo tem esse banco de dados. Ele existe tanto a nível individual como coletivo. E ele existe também a níveis celulares e microscópicos, tá? Então, a gente tem desde uma célula com seu registro acástico até um universo, tá? Então,
É claro, mas como é que eu posso acessar os registros acásticos do planeta? É muito mais difícil. Por quê? Por causa que você está entrando num registro acástico que é coletivo e você está entrando num registro acástico que é muito amplo. Então, é mais complicado. Dá para entrar? Dá. Tudo vai depender do quê? Mas eu consigo acessar? Tudo vai depender do seu grau de expansão de consciência, da sua capacidade de interagir com a multidimensionalidade. Então, tudo vai depender disso. Eu acho o seguinte, que o mais importante nesse momento é a gente aprender tudo isso para que a gente possa utilizar em nosso benefício, para o nosso crescimento, para a nossa expansão, para nossa... Enfim, para que a gente possa realmente se curar de várias questões e possa aí transcender, né? Se curar, transcender, melhorar a nossa vida. E quando você faz isso por você, saiba que você está fazendo pelo coletivo. Porque quando você está se trabalhando, você está ajudando não só você está ajudando a sua família, você está ajudando o planeta como um todo. Você imagina se cada um começar a pensar assim, começar a se curar, o grande salto evolucional que a humanidade terrestre não dará, né? Então, assim, entendam que isso é muito grandioso e a gente pode sim começar a transformar. Se vocês quiserem colocando perguntas, vocês podem ir colocando que eu vou dando uma olhada e leio aqui de vez em quando, tá? E aí eu vou tentando responder. A Carol tá dizendo, a Carol Almeida tá dizendo que na sessão dela, ela imaginou a biblioteca. Sim, é importante você visualizar uma coisa que faça sentido para você, para que você possa começar a entrar nos registros, tá? E não importa se inicialmente você vai imaginar ou realmente estará lá, mas a biblioteca ela vai te ajudar a entender o espaço que você tá, no que você tá entrando, para que você possa começar a se aprofundar em toda a leitura, tá? E a Tina tá falando que sim, que ela também conhece, a Tina é minha aluna há muitos anos, enfim. Então vamos assim, alguns exemplos práticos, tá? Vou falar alguns exemplos práticos aqui. Pensa no registro acástico como se ele fosse um HD infinito, uma nuvem aí espiritual, onde tudo sobre você está registrado, desde padrões de comportamento até informações sobre o seu propósito de vida, sua origem cósmica, traumas que você tenha e muito, muito, muito além. As possibilidades de trabalho são enormes e infinitas. Quais são os benefícios, tá? Vamos lá. Quais são os benefícios de acessar o registro acástico? Autoconhecimento profundo, por quê? Porque você vai começar a compreender melhor quem você é, de onde você veio, para onde você vai, para onde você deseja ir e como ir, tá? Então, autoconhecimento é a chave para você expandir em todos os níveis. Ele pode te ajudar a curar traumas e bloqueios. Por quê? Porque quando você acessa, você vai trazendo à tona essas questões não resolvidas, permitindo o quê? Que você comece a liberar esses padrões, que você comece a trabalhar nesses padrões que estão te limitando, que estão te impossibilitando de algo nesse momento de agora, tá? Os registros podem te ajudar na conexão com o seu eu superior, com seus mentores, com a sua equipe espiritual. Por quê? Porque quando você começa a acessar os registros, primeiro, você desenvolve a sua intuição. Segundo, você começa a fazer uma interação com esses seres, com essas energias. Deixa eu ligar aqui o ar que tá quente. Você começa a interagir com essas energias. Então, você começa a entender como é que funciona a multidimensionalidade e você começa a aprender como se conectar com seu eu superior, com seus mentores, com a sua equipe espiritual e trazer essa energia para o seu agora, tá? Você pode começar também, para que serve? Para transformar aí seus relacionamentos, ou seja, você pode tentar entender dinâmicas familiares, amizades, relações amorosas em uma perspectiva mais ampla. Para quê? Para curar questões que acontecem. A gente sabe que família a gente vem para resolver algumas coisas, né? E algumas relações elas tendem a ser mais difíceis. Então, os registros podem também te ajudar a isso. Então, entender relações difíceis que você tem com pais, com irmãos, com etc. Você pode também entender o motivo, de repente, da sua vida financeira não estar andando para frente.
Você pode começar a acessar traumas, bloqueios, ressignificar, compreender e curar. Quando você entende o porquê alguma coisa não funciona, já é uma primeira virada de chave. É que nem, eu gosto de dar esse exemplo, quando você fica para criança, não pode fazer isso, não pode fazer isso, criança, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Mas você não explica por quê. No dia que você explica o porquê ela não pode fazer isso, por exemplo, ela quer colocar a mão no fogão que está ligado. Não pode, não pode, não pode, porque sai da não sei o que. Um dia você fala, olha só, você não pode colocar a mão aqui porque aqui é quente. Aqui é quente. Se você colocar a sua mão aí, você vai se queimar. E às vezes você até acende alguma coisa ali perto para ela, né, se assustar alguma coisa, ou perceber que aquilo de alguma forma tá quente, né, para enfiar a mão dela no fogo, óbvio, mas assim, porque ali ela vai entender o porquê ela não pode fazer aquilo, tá? Então, quando você entende uma coisa, já acontece um trabalho de entendimento de cura em um certo nível. E depois a gente trabalha em cima disso. Então, acessar os registros, no que pode te ajudar? A você também desenvolver os seus potenciais e as suas virtudes, porque afinal de contas, você tem virtudes, você tem potenciais, você tem talentos e eles estão nos seus registros. Muitas coisas que você aprendeu em vidas passadas, você pode começar a trazer para o agora. Você pode desenvolver a sua intuição, porque quem trabalha com registro acástico, quem acessa registro acástico, a intuição faz assim, ó. Vocês não estão entendendo, é rápido. O negócio expande num nível que é surreal. Você pode trabalhar questões de saúde, você pode ter inspiração, criatividade, abre os seus registros para ter criatividade, para montar, escrever uma palestra, fazer um livro, fazer uma live, enfim, o que quer que seja, você pode fazer. Uma outra coisa que é muito importante, inclusive nos dias atuais, limpar os seus karmas, transmutar os seus karmas. Você pode começar a trabalhar nisso também. Por quê? Porque o registro acástico é o tempo do não tempo. Você abre e você começa a trabalhar. E você não precisa entender tudo. Basta você começar a querer trabalhar. Então, é um trabalho onde você expande infinitamente os seus potenciais. Eu tinha falado para vocês botarem perguntas, eu vi que vocês botaram aqui. Deixa eu ver aqui. E eu já continuo. A Daniela está perguntando, quando eu preciso de uma solução, eu posso tentar acessar uma possibilidade de resposta? O objetivo é exatamente isso. Quando você precisa de uma solução, você pode entrar no registro, liberar qualquer coisa relacionada ao assunto, que eu não sei qual é, mas enfim, aquele assunto, libera, limpa, transmuta e se abre para as soluções. Você pode ter certeza e faz um trabalho ali energético. Então, assim, dentro dos registros, você pode ter certeza que a solução vai aparecer, tá? Ela vai aparecer, porque você está trabalhando naquilo. E o mais importante, estar aberto a receber tanto as mensagens como as soluções que vão começar a se manifestar, tá? Começar a se manifestar. Quem quiser escrever alguma pergunta, escreve, que depois eu vou respondendo. Então, assim, quando você começa a transmutar os seus karmas em dharma, você começa a ter possibilidade de viver o agora de uma maneira mais feliz e de uma maneira mais abundante, tá? E, consequentemente, óbvio, o seu futuro vai ser muito melhor, porque se você transmuta as energias do passado, você muda quem você é agora. Se você muda quem você é agora para melhor, você está mudando as suas possibilidades de futuro, obviamente, para muito melhor também, tá? Então, quando a gente acessa os registros acásticos, a gente pode ressignificar as nossas histórias, alterar essas informações, para quê? Para que relações sejam compreendidas, curadas, para que potenciais que você tem, que às vezes estão lá adormecidos, escondidinhos, sejam ativados, sejam curados, sejam processados. E com isso você começa a modificar o seu futuro, as probabilidades do futuro, sempre para melhor, sempre para melhor. Uma pessoa curada, uma pessoa transformada, ela não transforma o futuro dela para pior, tá, gente? Isso não tem como. Se você cura uma história, você tá livre daquela história, você tá liberta daquilo. E a vida começa a andar. E aí o que acontece? Você começa a transmutar, transformar os seus karmas em dharmas, tá? Então, assim,
Eu quero que vocês me contem aqui, me coloquem aqui as dúvidas que vocês tenham. Eu vou responder para vocês. Eu vou também abrir direto a caixinha de perguntas para responder a vocês. O máximo de perguntas eu vou estar sempre respondendo nos meus stories também, que eu quero ajudar muito vocês nesse momento dessa transição. E eu aproveito aqui para já dizer a vocês o seguinte: a gente vai ter um super evento gratuito, tá? Gratuito, que eu vou começar a divulgar aí nos próximos dias. Fiquem atentos, porque ele é gratuito, mas vocês têm que se inscrever, tá? Então, para participar, tem que se inscrever. Então, fiquem atentos aos meus stories, as mensagens que eu vou colocar aqui no Instagram, porque vai ser um evento realmente transformador para quem quer se curar, para quem quer entender a vida não andar para frente, para quem quer curar os seus traumas, seus bloqueios, seus medos profundos e para quem, claro, quer fazer uma grande virada de chave em 2025. Quem quer realmente sair do piloto automático e começar a entrar, a vida começar realmente a entrar nos eixos, tá? Então, esse evento gratuito que nós vamos ter é para isso, tá? São para pessoas como você que quer começar a realmente a transformar. E ó, eu vou fazer uma sequência de lives, tá? Semana que vem vai ser a próxima vai ser segunda-feira, tá? E a gente vai ter nessa sequência de lives, eu vou trazer todos os assuntos que envolvem registro acástico, tá? Vou trazer eu superior, mentores espirituais, vou falar sobre o DNA, o seu DNA divino, eu vou falar sobre contratos kármicos, eu vou falar sobre muitos assuntos que envolvem os registros acásticos e a gente vai fazer muitas vivências também, tá? Então, fiquem bem atentos porque, vou falar pra vocês, já nessa sequência de lives a gente já vai ter muita cura acontecendo, tá? A gente vai ter muita vivência, muita cura e muitos insights, porque vocês vão começar, ter várias sacadas aí interiores acerca do que eu tô falando, vocês vão perceber que muita coisa já começa a realmente a mudar. A Tina tá falando, o esclarecimento que o acesso dos registros acásticos traz é fundamental para uma vida mais leve e mais plena. A Tina foi minha aluna de registro acástico e já fez a reciclagem também de registro acástico, né? Porque a Tina acho que foi da minha primeira turma de registro, né? E já fez até reciclagem, né? A Tina atende bastante, teve muita realmente transformação, ela me conta, né? Então, assim, gente, registro acástico é uma tecnologia, sabe? A IA, sabe? Que vocês veem, as inteligências artificiais. O registro acástico é tipo isso, tá? E qual é o limite? O céu é o limite. Por quê? O limite é o grau de consciência que você tem. Eu posso trabalhar o quê no registro acástico? Você pode trabalhar tudo, meu bem. O que vai limitar é o seu grau de conhecimento, o seu grau de consciência. Então, até onde eu posso ir? Você pode ir até onde você tem conhecimento. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais conhecimento a gente agrega, e o melhor, óbvio, põe em prática, mais ressignificações acontecem e a nossa vida começa a deslanchar. Então, gente, essa live a gente vai ficar por aqui, tá? A gente vai ficar por aqui, mas recapitulando, você aprendeu hoje o que são registros acásticos, como funcionam e como podem transformar a sua vida e é uma poderosa ferramenta de cura, de autoconhecimento, de reconexão com a sua essência. Vamos ter sequência de lives e depois a gente se aprofunda ainda mais nesse evento que eu tô falando para vocês que eu vou começar a divulgar. Fiquem atentos para vocês não perderem a oportunidade, porque o que tem de gente que perde a oportunidade de fazer quando o negócio acontece, vocês não estão entendendo. E vamos falar aqui o negócio. Eu quero que vocês entendam, que vocês já introjetem isso, tá? Toda a sabedoria que você tem, ela já está dentro de você. Toda a sabedoria que você precisa já está dentro de você. E os registros acásticos, eles podem te ajudar a relembrar quem você é. A gente não está aqui na Terra para aprender.
A gente tá aqui para relembrar. As pessoas que estão numa live como essa, elas estão aqui porque elas sentem uma conexão, e aí é uma conversa de multidimensionalidade, é uma conversa de eu superior para eu superior, tá? São outros níveis de conversa que a gente tá tendo aqui. É quântico, o negócio é surreal. E a sua alma, em algum nível, ela reconhece essa linguagem, tá? Isso aqui é linguagem de luz. Ela reconhece e ela fala, nossa, eu preciso aprender sobre isso. Então é sobre isso, tá? O Fernando tá perguntando, você sabe dizer mosca varejeira, Fernando, que aparece em você? Não, amor, eu não sei, porque eu tô falando aqui de registro acástico. A mosca, provavelmente, ela tem relação com alguma... Moscas, elas aparecem quando as coisas estão podres. Será que você não tá com obsessor? Tem que ver isso, tá? Rosemary, gratidão, gratidão, gente. Ó, próxima live segunda-feira, fiquem de olho aqui. A gente vai aprofundar muito. Hoje eu trouxe superficialmente o registro acástico, mas a gente vai além, tá bom? Gratidão, chuvas de bênçãos para todos nós.